Olá, aluna! Olá, aluno do sétimo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês hoje conteúdos da língua portuguesa. A gente vai trabalhar hoje com algumas estratégias de escrita, de textualização e revisão, edição, de textos poéticos. Mas quando a gente fala de textos poéticos, não são apenas aqueles textos rimados, como vocês estão acostumados a ouvir. Textos poéticos, a gente está falando de textos que têm esse objetivo de aguçar o nosso imaginar, de trabalhar com rima às vezes, com métrica, com a questão da interpretação ali dentro das entrelinhas, estimulando sempre o nosso imaginar com recursos como figuras de linguagem, utilizando sempre uma linguagem conotativa. Por fim, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala em texto poético, a gente está falando de textos literários. Hoje eu vou trabalhar com vocês especificamente como produzir poemas livres. Eu trouxe até um exemplo para vocês para entender um pouco melhor o que seriam esses poemas livres. Mas vamos entender também, vamos revisar um pouquinho qual é a estrutura de um poema. O que é poesia, por exemplo, que às vezes a gente confunde bastante, Poema com poesia. Mas vamos se debruçar agora sobre o objetivo da nossa aula. Qual é o objetivo da aula de hoje? O que é que eu quero que vocês aprendam hoje? Eu quero discutir com vocês como produzir um poema, utilizando versos livres, sem a preocupação de estar produzindo rimas o tempo todo, fixando as formas, utilizando os recursos visuais, semânticos, sonoros, estimular realmente o imaginário de vocês na hora do escrever, do produzir, e estabelecer uma relação entre a imagem e o texto verbal. Lembrando que quando eu estou falando imagem, não é obrigatoriamente a imagem literal, um desenho, transformando esse poema num texto multimodal, mas a imagem que a gente vai produzindo enquanto a gente está lendo o poema ou escrevendo, como vai ser o caso de vocês. Lembrando que todo o texto, antes de ser passado para o papel, ele está sendo vivenciado na nossa memória, na nossa mente, então essas imagens já vão sendo construídas sim. Sabendo então qual é o objetivo da nossa aula de hoje, vamos começar relembrando, mas o que é poema? Esse conteúdo a gente já começa a ver desde o Fundamental 1, mas nunca é demais a gente relembrar. Então vamos para o slide? Vamos entender primeiro o que é poema, Poema é um texto que utiliza uma linguagem poética e que se caracteriza por essa linguagem figurada, conotativa. Ele é escrito em versos, ele pode ser dividido em estrofes e geralmente não ocupa toda a extensão da folha de papel, sim metade dela. Ele tem rima. A rima é a característica do poema, mas não é obrigatório que todo poema tenha rima. No caso do que a gente vai produzir hoje, eu venho sugerir a vocês a criação de um poema livre, sem a obrigatoriedade das rimas. Mas vocês sabem bem o que são rimas, vocês utilizam elas, A gente escuta muito rima na produção de canções, de rap, de slam, que a gente já viu aqui também nas aulas de EducaPE, como produzir. As rimas são aquelas oscilações, de sons fortes e sons mais fracos, geralmente no final de cada verso, e que vai se combinando, nem sempre com versos simultâneos, Vão alternando às vezes. Mas rima é isso, é essa combinação sonora, a oscilação do forte e do fraco. Mas o que eu quero que vocês realmente entendam é que o poeta, ele, para expressar os sentimentos em relação ao fato que ele vai estar retratando ali na obra, ele vai realmente utilizar toda a criatividade dele. E vocês vão fazer isso, vocês vão realmente ir além do que as palavras podem nos dizer literalmente e vão começar a brincar com significados sugestivos, a utilização da linguagem conotativa, como eu tinha dito a vocês.
Outro ponto importante contido no poema é que o poema pertence ao grupo dos textos literários. Então, se ele pertence a esse grupo, eu quero dizer que a linguagem principal utilizada é essa linguagem que eu citei, a conotativa. E a presença de figuras de linguagem ela é bem marcante. A gente vai, inclusive, dar uma revisada em quais são as figuras de linguagem que são e quais são as principais figuras de linguagem utilizadas nos poemas, tá? Por fim, já a poesia. O que seria poesia? Poesia é diferente de poema, professora? Tem essa diferença sim. A gente pode dizer que poesia é como se fosse a alma do poema. Vamos ver o que eu coloquei para vocês aqui no slide sobre poesia? Bem, poesia eu coloquei assim, ó. Podemos dizer que é a alma do poema, é o que emociona o leitor. Porém, a poesia não é uma característica exclusiva do poema. Ela pode estar numa música, numa canção, no caso, né? Numa fotografia, numa pintura, numa cena de filme, no sorriso de uma criança. Basta o artista captar essa essência, esse sentir, esse pulsar das nossas emoções. Então, vamos entender, vamos revisar, né? Quais são os conceitos principais do poema, que eu preciso que vocês entendam para começar a produção textual de hoje. O poema ele vai ser dividido em versos, e isso é o que vai diferenciá-lo da prosa, porque a prosa, que é aquele texto dividido por linhas, parágrafos, ele vai ser bem diferente estruturalmente do poema. O poema ele é dividido em versos e, como eu tinha dito lá no início, esses versos não ocupam toda a margem da folha de papel. Geralmente ele utiliza metade e cada verso ele tem algo a nos dizer. Ele às vezes só tem uma palavra. Ou às vezes a gente vai ter realmente um conjunto de palavras ali no verso. É o que a gente chamaria de linha do poema. Vamos falar assim então? O verso é a linha do poema. E a rima, como eu tinha dito a vocês, é essa sugestão, a sucessão de sons fortes e fracos, com uma compatibilidade sonora entre o final desses versos, que podem ser simultâneos ou alternados. E as estrofes, o que seriam? A estrofe, o poema pode ter uma estrofe única ou ele pode ter mais de uma estrofe. No caso do soneto, que é um tipo textual com a forma fixa, o soneto ele vai ter nas duas primeiras estrofes 4 versos e nas 2 últimas estrofes 3 versos. Então, a estrofe vai ser o conjunto de versos, tá? E a gente como é que faz então, professora, para separar uma estrofe de outra? Já que num texto em prosa a gente vai utilizar no início dos parágrafos, né? Aquele espaço que a gente dá. Para a gente separar uma estrofe de outra, a gente utiliza aquela linha branca para separá-los, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos fazer agora a introdução na explicação das figuras de linguagem que eu tinha dito a vocês, que é de extrema importância vocês dominarem esse assunto para utilizar essa linguagem conotativa que eu sugeri logo no início. As figuras de linguagem são certos recursos que o falante, no caso de vocês, o escritor, ele tem para criar uma maior expressividade das palavras. Ele vai poder brincar mais com o significado das palavras. A gente sabe que as palavras têm uma diversidade de significado, a polissemia da palavra, né? A palavra manga, ela pode, dependendo do contexto, ter diversos significados. E se eu estou utilizando a linguagem conotativa, aí é que esse leque aumenta mais ainda. Dentro das figuras de linguagem, o que é que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, eu quero falar sobre o amor, mas não quero utilizar as palavras corriqueiras do dia a dia. Então, eu vou utilizar palavras que me remetam ao amor. Para mim, o carinho da minha mãe é o amor. Então, eu utilizo a comparação para falar sobre o amor. E isso que eu estou fazendo, essa questão de você comparar um elemento a outro que tem uma aproximação de significado, é o que a gente chama de metáfora. Vamos olhar o que é metáfora? Volta para o slide.
Metáfora é o emprego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas. É uma comparação. Olha o exemplo. Minha boca é um túmulo. Essa rua é um verdadeiro deserto. É óbvio que nenhuma boca vai comportar um ser, né? Para ser um túmulo. Ah, eu vou usar minha boca para colocar um ser não vivente. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que no túmulo não tem nada, tá morto o que está ali dentro, né? Então não tem como o morto falar. E é exatamente essa ideia que o dizer minha boca é um túmulo quer transmitir para a gente. Eu quero dizer que não vou falar nada, guardarei segredo. Mas para não utilizar as palavras do dia a dia, a gente usa esse recurso da figura de linguagem metáfora e diz: minha boca é um túmulo. Outro exemplo que eu coloquei para vocês foi falar: essa rua é um verdadeiro deserto. No deserto a gente não vê tanta movimentação humana, né? Nem de animais, é tudo bem escasso. E é exatamente essa ideia que a gente quer transmitir com essa metáfora. Comparar o deserto a um lugar com pouca movimentação, certo? Vamos passar para a próxima figura de linguagem? Eu tenho a prosopopeia ou a personificação. É uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. Como assim, professora? Eu colocar características humanas no meu cachorrinho. Ou, perdão, eu colocar características humanas a objetos. Ao céu, como vocês vão ver, colocar a caneta, a pena que é utilizada para escrever. Olha o exemplo. O céu está mostrando sua face mais bela. O céu tem rosto? Não, não tem. Então eu estou atribuindo aí características humanas ao céu. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o céu está mostrando toda a parte mais bela que a natureza tem para nos ofertar. O cão mostrou grande sisudez. O que é que eu quero dizer com isso? O cão, por exemplo, ele tem como ter um entendimento humano? Não, né? Mas eu quero dizer que aquele cãozinho ali, ele teve características, ele teve ações diferentes dos outros animais da sua mesma espécie. O que eu quero falar quando a gente está falando de prosopopeia ou personificação é que todas as vezes que a gente atribui características humanas a seres inanimados, a gente está utilizando essa figura de linguagem. Outra figura de linguagem muito comum nos poemas são as onomatopeias. Essas aí é muito fácil de se identificar, porque são aquelas palavras que não têm um significado real, mas elas vão trazer para a gente a escrita de sons, de ruídos do nosso dia a dia. Olha o que eu coloquei aqui no slide. Consiste na reprodução ou imitação do som ou voz natural dos seres. Olha o exemplo. Com o uau-uau dos cachorros, os gatos desaparecem. Ou miau, miau, eram os gatos miando no telhado a noite toda. A gente sabe que não tem como, né? O cachorro ele não fala, mas o ruído que ele emite é traduzido pela figura de linguagem, a onomatopeia, nessa palavrinha criada aí, o uau-uau. É a mesma coisa o gato. O miau, miau é a figura de linguagem sonora utilizada para fazer essa representação para a gente. Para que vocês possam entender melhor, como é que eu vou poder, assim, professora, passar para o papel todas as ideias que eu tenho em mente? Eu disse para vocês que eu vou estimulá-los hoje a produzir um poema livre, sem a preocupação de rimas, mas eu peço que vocês, quando forem passar para o papel, tenham a preocupação de utilizar essa linguagem conotativa, a maior quantidade possível de figuras de linguagem e que passem realmente aquilo que vocês estão sentindo. Para exemplo, eu trouxe um poema do poeta Miró da Muribeca, meu conterrâneo, para que a gente possa fazer a leitura e a interpretação. Vamos lá para o slide? Solidão é no caixa eletrônico esquecer a senha. Solidão é planta sentir falta d'água, ver Muribeca indo embora. Solidão é você partindo sem ninguém na rodovia. As lágrimas caindo e você com esperança de que a chuva molhe o chão.
Bem, esse poema de Miró traz para a gente essa ideia, né, desse sentimento que é tão não desejoso. A gente faz exatamente o pedido contrário, que a gente não sinta realmente essa sensação de estar só, de solidão, porque não é de qualquer solidão que ele está falando, é daquela solidão latente, que dói, que incomoda. E ele não faz uma interpretação qualquer da palavra solidão, não é um significado literal que ele vai dar à palavra, ele vai remeter diversas situações do nosso dia a dia que nos causam uma sensação de total abandono, de desconforto, de desprazer. Ele consegue captar no corre-corre dos nossos dias aqueles momentos tão marcantes para a gente. E ainda finaliza com a relação, com essa metáfora, né? Da chuva caindo para lhe disfarçar as nossas lágrimas correndo pelos nossos olhos, molhando tudo. É claro que as lágrimas não vão molhar tudo, mas a gente pede, né? Tô chorando aqui em público, se chover um pouquinho eu agradeço, para diminuir aqui a aparência de banhada de lágrimas. Pois então vamos lá, vamos pôr em prática. Depois de vocês verem mais ou menos como é a ideia de um poema livre, com a preocupação realmente de transmitir os nossos sentimentos, utilizando essa linguagem conotativa e as figuras de linguagem, eu quero que vocês se debrucem sobre esse praticar. Primeira coisa, vamos buscar inspiração? O que é que me motiva? O que é que me faz escrever de uma maneira assim, com tanta ênfase, com tanto empenho? Busca um tema que te traga inspiração. Depois explora todos os sentidos, como o Miró fez com a palavra solidão. Quais são as sensações que a solidão me traz? Escolhe um tema para o teu poema, tá? O poema de Miró tem como tema solidão e ele não tem título. Deixa em aberto para que a gente realmente crie. Que título eu daria para esse poema? Depois é definir a estrutura desse poema, tá? Como assim a estrutura, professora? Como eu tinha dito a vocês, um poema ele pode ser feito um soneto que tem uma forma fixa, duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, ou pode ser realmente um poema livre, como eu mostrei esse de Miró para vocês, com uma estrofe apenas, ou com 2, 3, 4, 5 estrofes, aí vai da escolha de vocês, mas vocês precisam ter em mente que não é simplesmente escrever o acaso. Vocês precisam entender que cada verso vai transmitir uma ideia central e que a estrofe é a síntese de todas essas ideias. Então vamos lá, depois disso, conheçam as figuras de linguagem que você pode utilizar naquele poema. Não é simplesmente, eu quero usar a onomatopeia, eu vou colocar. Não, tem que estar dentro do contexto, tá? Como eu tinha mostrado para vocês, a gente vai ter a metáfora, a onomatopeia, a personificação, escolha, a hipérbole, a sinestesia, a antítese. Todas essas são figuras de linguagem que podem ser utilizadas no poema livre de vocês. Depois disso, o que é que eu tenho que fazer? Rascunhar. Começa a pôr no papel todas as ideias que vão povoando a sua mente. Depois de passar para o papel é que vem a parte principal da nossa aula. Revisa. Todas as vezes que a gente for produzir um texto, a gente antes de ir para o produto final, para a arte final, a gente precisa revisar o que está escrito. Depois de passar para o papel, depois de rascunhar bastante, releia. Depois de reler, comece a identificar. Será que cada verso transmitiu realmente o sentimento que eu tenho sobre o tema? Será que realmente esse verso ele está completo? Ou eu posso diminuir, eu posso aumentar? Será que eu não estou confundindo aqui o que é verso com o que é linha de um texto em prosa? Será que ele não está muito comprido? Toda essa preocupação vocês precisam ter. E precisam lembrar também que a principal linguagem presente nos poemas é a linguagem conotativa, também chamada de linguagem figurada.
Eu sugeri para vocês a produção de um poema livre, sem a preocupação com a rima, porque na aula de hoje a gente vai ter só essa preocupação, iniciar essa escrita literária, essa escrita poética, como sugeriu aí Miró, com um tema tão recorrente na nossa vida, com situações tão comuns, mas que causam na gente realmente aquele sentimento de desolação e que não tem uma só palavra que traduza, mas existem várias. E como também uma palavra pode representar tanta coisa para a gente, né? Bem, turma, eu espero ter contribuído com vocês nessa aula de hoje de produção textual e aguçado mais a imaginação de vocês para o escrever, mas escrever com prazer, porque a aula de português tem que ser vivida assim, sentida com prazer. Tchau, turma, até a próxima!